sou a Silva Carneiro, eu sou uma das idealizadoras e sócia da Physis e hoje eu vou conversar com vocês sobre sustentabilidade. Bom, um breve resumo sobre a minha jornada é que eu moro na Ásia desde 2011, onde aqui, na Tailândia, eu me formei e ingressei minha carreira como atriz e modelo. Aqui foi também que eu conheci muito sobre as questões sustentáveis e que era uma coisa que eu quero fazer parte, é uma coisa que eu quero fazer. Aqui eu conheci que era um movimento Zero Waste, que na tradução livre é o Zero Desperdício. O movimento Zero Desperdício internacional, ele foca muito na questão de desperdício de plástico e de tudo, na verdade. Então, é o uso mais consciente das coisas, né? Aí no Brasil também tem um movimento Zero Desperdício, que é mais relacionado a alimentos. Mas a gente pode combinar tudo e lutar contra isso, lutar contra o desperdício. Atualmente, eu gerencio com a minha amiga, com a minha sócia e amiga Priscila Martins, a Physis, que é uma loja /blog online, uma loja online /blog que é focada em produtos sustentáveis e também educar uma geração de consumidores conscientes. Essa é a nossa missão. A Physis veio de uma vontade de ter um negócio e ter um negócio que podia trazer mais para a sociedade, mais para a comunidade mesmo. A gente, quando foi se aprofundando nessas questões sustentáveis, a gente percebeu que era muito difícil montar um negócio que não prejudicasse o meio ambiente ou a sociedade, que na maioria das vezes acontece, não quer dizer que todas as vezes acontece. Foi tanto que a gente encontrou esse conceito de loja Zero Waste, Zero Desperdício. Aqui na Tailândia está virando uma grande tendência e foi conversando com a minha amiga, mostrando essa tendência de loja Zero Waste, que ela topou e a gente abriu. A gente colocou mãos à obras. Aqui na Tailândia virou uma grande tendência as lojas Zero Desperdício, que é basicamente uma loja que você traz a sua própria embalagem. Então, evitando assim mais uma embalagem no mundo, mais um lixo que você vai criar, né? Então, a gente pensou muito em abrir a loja física aí no Brasil. Só que com a chegada do Covid, a gente teve que prorrogar um pouquinho. Provavelmente a gente seria a primeira loja do Vale do Paraíba, né, do interior de São Paulo, Zero Desperdício, né, focado no movimento também sem lixo. Porque no Brasil já existe várias lojas Zero Desperdício, que é uma grande esperança. Bom, para você visualizar melhor essa loja, é como se fosse uma loja granel que você compra por peso. Também depende do fornecedor, é claro, mas normalmente a gente compra por peso o material e são materiais rotineiros da sua vida. E você traz sua embalagem, então é por isso que evitaria um desperdício. Acontece que as lojas a granel no Brasil, normalmente elas fornecem o saquinho, né? Então é por isso que essa é a grande diferença, tá? Uma loja também Zero Desperdício, com a nossa proposta, também tem outros produtos que são para ajudar nessa diminuição de lixo, né? Como a gente não pôde abrir a loja física ainda, a gente veio com o conceito online, né? A gente veio com a loja online, mas
respeitando os mesmos conceitos. Então, a gente tem no DNA repensar, reduzir e recusar. Evitar embalagens desnecessárias, né? Por exemplo, nessa foto que você está vendo, sabonete ou desodorante que está no palitinho, então você não precisa ter um plástico a mais na sua vida, né? Uma embalagem feita de plástico que você vai jogar fora assim que você terminar, né? Esse, pelo menos, é biodegradável. A gente também fornece produtos que são materiais biodegradáveis, além de substituir materiais de uso único, como um absorvente, que a gente, como exemplo aí, tem a foto do coletor menstrual, que ele é feito de silicone, mas é um material mais resistente, ele dura mais de 10 anos, e ele, em 2 anos, esse é o número, uma mulher pode evitar de criar 528 absorventes, né? Então ela vai evitar de usar 528 absorventes. É muita coisa. Então é isso a nossa proposta. Bom, então terminando a introdução do que é a Physis, e eu espero ter inspirado vocês com a nossa loja. De repente vocês podem criar alguma coisa assim parecido também, no ramo que você está. E agora eu quero compartilhar com vocês um que os cientistas... a gente vai começar um pouco mais didático, tá? Então vamos falar sobre a tragédia dos comuns. Tá? Esse é um termo que os cientistas vieram para explicar os problemas ambientais, para explicar por que quando a Amazônia tá pegando fogo, ou o Pantanal, ou tá tendo vazamento de óleo nos oceanos, por que isso é um problema seu? Essa é basicamente uma explicação da tragédia dos comuns. Mas bem mais didático ainda, cada indivíduo precisa fazer o que é melhor para ele, mas quando faz, destrói o recurso e a longo prazo todo mundo sofre. Então a gente tem que pensar que a gente compartilha recursos naturais e a gente compartilha o planeta Terra, não é mesmo? Então, se a gente destrói os recursos naturais, se eu destruo os recursos naturais, você vai sair prejudicado. Exemplos de recursos naturais, né? A água, o ar, florestas, entre outros. Eu gosto de fazer uma comparação também para explicar bem simples, para poder explicar para uma pessoa muito leiga, que é basicamente como se a gente estivesse morando na mesma casa e eu usasse todos os pratos e nunca lavasse. E aí você vai perder tempo lavando os pratos que eu sujei na hora que você vai usar, tá? Esse é um bom exemplo para simplificar bem. Já resumi o que é a tragédia dos comuns. Agora, vamos nos aprofundar sobre as tragédias comuns que a gente compartilha no momento, tá? O primeiro deles, eu acho que todo mundo conhece muito bem, é o aquecimento global. Ele é causado por emissão exagerada de dióxido de carbono, entre outros gases. Entre outros gases. A dicção é ó. Bom, e por causa do aquecimento global, tem várias coisas que acontecem, tem várias tragédias que acontecem. O aquecimento global é uma tragédia, mas outras tragédias são
a mudança climática, anomalias climáticas. Anomalias climáticas, eu diria, por exemplo, o fenômeno do El Niño, se vocês quiserem dar uma pesquisada para ver, que é péssimo. O derretimento das geleiras. O derretimento das geleiras é muito sério e ele atinge você diretamente, porque traz transtornos ambientais e sociais, e esse fenômeno altera a temperatura dos oceanos e causa desequilíbrio ambiental, além também de aumentar o nível do mar. Tem vários problemas em relação a isso, tá? Agora, em modo geral, a gente tem outros problemas, meu Deus, tem muito mais problemas, que provocam o aquecimento global. Que é a poluição atmosférica, a poluição das águas e a poluição do solo. Uma é a razão da outra e estão todas interligadas ao aquecimento global. A gente não precisa ser nenhum cientista para entender isso e para saber disso, porque a gente estudou tudo na 5ª série. Só que, né, gente, eu tô com 32 anos e eu já esqueci tudo. E mentira, eu aprendi tudo de novo para falar aqui para vocês. Em modo geral, a gente também tem outras tragédias do comum que está interligada também ao aquecimento global, aliás, que causa o aquecimento global também. Então, é a poluição atmosférica, a poluição das águas e a poluição do solo. A poluição atmosférica é causada pela emissão dos gases, né? Aí eu dei alguns exemplos, que é o dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono. E a poluição atmosférica, ele causa problemas diretos para a gente, para o ser humano e para os outros seres vivos, que causa problemas graves na saúde e a gente pode até morrer por causa desses problemas. Além de ter chuvas ácidas e ilhas de calor. Então, se você está reclamando do calor aí na sua capital, provavelmente se você mora numa cidade grande como São Paulo, existem ilhas de calor justamente por causa da poluição atmosférica. Bom, a poluição das águas reflete muitas vezes no que a gente consome em terra. E o que mais preocupa os cientistas e os ativistas são as ilhas de lixo. Que tem no Pacífico. Outra coisa que preocupa muito os cientistas e todo mundo, e deveria te preocupar também, é o microplástico. A poluição na água ocorre de diversas maneiras, seja pelo vazamento de óleo nos oceanos, escoamento industrial, despejo de dejetos de residências e agrotóxicos. Lembra que eu falei que tudo está interligado? A poluição do solo, além de causar danos à água, né, como eu já mencionei, com os agrotóxicos, que esses agrotóxicos eles descem nos lençóis debaixo da terra e vai para a água. Ela está relacionada à infertilidade da terra e também à contaminação dos alimentos. E o pior, os alimentos estão deixando de ter os nutrientes que eles normalmente têm. Além de causar danos à saúde, a gente já sabe que os agrotóxicos e diversas coisas já causam câncer. E só dando uma atenção mais sobre essa questão da poluição do solo, tem erosões também, tá? A agricultura, além de agricultura também, o agronegócio, ele não é muito positivo. Se ele for mal gerenciado, é claro. Vai ter um elemento principal que causa tudo isso, que é o ser humano. Sim, somos nós, meu Deus do céu. Não vamos pensar sobre isso, porque se a gente pensar, a gente fica muito frustrado. Mas a gente tem uma coisa que é palpável, que dá pra gente mudar, porque
Atitudes é uma coisa muito intangível, mas uma coisa que a gente pode falar assim, não, a gente pode lutar contra isso, e é fácil de identificar, que é o plástico, tá? É muito fácil de identificar, gente, ele tá em todo lugar, de verdade. Tipo, provavelmente você já deve ter visto ele por aí. Ele, ele, ele é terrível, não é mesmo? Você vai ver por quê. Olha só, as ilhas de lixo no oceano, como eu tinha falado anteriormente, ela tá por todos os oceanos no mundo inteiro, tá? E estima-se que 79 mil toneladas de plástico compõem a massa de lixo nos oceanos. Então tem várias coisas naquele lixão. Mas 79 mil toneladas é plástico. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que o plástico ele demora muito para se decompor, ele nunca vai embora. Então a gente vai ficar com aquele lixo para sempre. Assim, bom, pelo menos a minha vida inteira. E a sua também. Porque eu acho que você não tem uns 500 anos. Ou terá 500 anos. Eu acho que não. O plástico nos oceanos ele também traz prejuízo à vida marinha. Eu tirei esse texto do WWF, que eu vou ler um alto para vocês. Registros do documentário mais de 240 espécies diferentes de animais com plástico ingerido. Essa é a parte que para mim é muito emocional, porque a gente vê fotos na internet de tartarugas com plástico dentro, igual essa foto que vocês devem estar vendo. E isso mexe muito comigo. Eu não sei se mexe com vocês, eu espero que sim. Que provavelmente vocês devem ter um coração. Mas enfim, essa é a parte mais emocional mesmo, quando a gente se refere à poluição marinha. E os prejuízos que o plástico causa. E o problema que ninguém vê. Microplásticos liberados durante a lavagem de roupas e nanoplásticos utilizados em produtos cosméticos podem acumular nas redes de esgoto. Então isso quer dizer que não só os animais devem estar se alimentando de plástico, isso quer dizer que a gente provavelmente está bebendo ou comendo plástico, já que o processo de esgoto, depois que limpa a água, ela retorna para as nossas residências, né? Isso é de comum senso. Então, essa provavelmente, talvez, eu espero que não, é uma novidade que eu trago para vocês, que talvez a gente esteja comendo plástico. Bebendo, bem provável, tá? Agora, estatísticas, porque a gente trabalha com números aqui. Bom, estima-se que o impacto econômico da poluição plástica nos oceanos no mundo inteiro é de 8 bilhões de dólares ao ano. O que isso quer dizer? Que isso é só o impacto de que se um dia a gente quiser limpar os oceanos, é isso que a gente vai ter que pagar, 8 bilhões por ano, para tentar limpar, porque é bem provável que não vai conseguir muito, sabe? Isso eles não calcularam com o valor dos prejuízos da natureza em terra e no ar, né? Porque a gente tem prejuízo no ar, como eu falei anteriormente. Então, é muito dinheiro. Ou seja, isso quem vai pagar vai ser a gente, tá? É isso. Por isso que eu falo que é uma tragédia dos comuns e a gente precisa estar atento. Outras estatísticas preocupantes, tá? 75% de todo o plástico já produzido já é lixo. Os caras fizeram, você usou uma vez, já vai ser lixo. Quer dizer, né? Eu tenho esse plástico aqui que eu uso já por muito tempo, então... Bom, essa é uma vantagem. Mas a maioria de todos os plásticos,
eles são de uso único. Então a gente tem que estar muito atento ao nosso consumo de plástico. Agora, essa é uma estatística para quem gosta de xingar farofeiro na praia, os farofeiros de praia que vão para lá e que eles vão lá para sujar a praia, que eles são todos mal educados. Isso é pra gente se atentar muito, porque 80% da poluição plástica nos oceanos é gerada em terra. Como assim? É claro que é gerado em terra, ninguém constrói o plástico no oceano, tá? Se bem que ele meio que vem do oceano, mas isso aí é muita biologia pra gente hoje. Não, o que eu quero dizer é que eu joguei fora esse saquinho aqui na rua e aí choveu, a água levou pro esgoto, o esgoto levou pro rio, o rio levou pro mar e o mar foi pro oceano. Ou seja, a gente que mandou esse plástico pra lá de alguma maneira, tá? Sim, a gente faz parte desse lixão enorme no oceano. Mesmo você que tá em Brasília, que não tem mar perto, ou você que tá em São Paulo, na capital, não tem mar perto, sim, você faz parte do lixo plástico nos oceanos, tá? Tanto faz que uma boa estatística. Assim, só um adendo, tá? Tudo que eu peguei de estatística tá no relatório da WWF, que eu vou deixar o link aqui para vocês lerem se vocês quiserem, tá? Bom, e voltando, um cidadão típico brasileiro produz em média 1 quilo de plástico por semana. 7 dias, um cidadão médio produz bastante plástico. Então é melhor a gente nem fazer as contas de quanto plástico por ano, né? De todo o plástico, pelo menos 0,3 é descartado na natureza. Então a gente é meio sujinho, né? Mas, enfim. Agora o último eu deixei aqui a reciclagem, porque é uma polêmica. A reciclagem de plástico, não de outros materiais, tá? Bem destacado aqui isso. Por quê? Eu vou ler aqui um trecho do texto do relatório. A reciclagem em larga escala permanece não lucrativa e desafiadora devido a um modelo de negócio arriscado. Em 2016, menos de 20% dos resíduos plásticos foram reciclados. Na Europa, um continente com alguns dos mais altos índices de reciclagem, a economia da reciclagem de plástico permanece sem lucratividade. Atualmente, o despejo em aterros e a incineração, essa palavra é muito difícil, e a incineração são formas mais utilizadas de tratamento de resíduos que a reciclagem em todos os grupos de renda. Ou seja, pobre ou rico, ele não recicla, todo mundo manda pro aterro. Então, é por isso que eu falo aqui que a reciclagem não funciona para o plástico. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é reduzir. Por que a reciclagem não funciona? Porque ninguém quer se atrever a montar um negócio, como se disse no texto. E segundo, porque aqui eu trouxe até alguns exemplos, que os plásticos, cada plástico, ele é de um tipo, ele é feito de alguma maneira. Então, esse aqui é um tipo de plástico, não sei se dá pra ver. Esse aqui é outro tipo de plástico, que nem tá falando se pode ou não reciclar. Esse aqui é o tipo 5, eu não sei, na verdade, que eu não sou especialista nisso. Mas é isso, cada tipo de plástico é um tipo diferente e não dá pra você misturar tudo isso e reciclar. E é por isso que a reciclagem de plástico não funciona muito bem, tá? Talvez algum dia
possa funcionar, mas hoje em dia não funciona. O que a gente tem que fazer mesmo é lutar contra o uso principalmente do plástico de vida única. Agora que a gente já foi para a parte sentimental, já foi para a parte do choque, né? E da frustração, porque saber dessas coisas é um pouco frustrante. Vamos falar do que é sustentabilidade e o que é